E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu falar pra vocês. Aqui tá escrito em Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo 2 e verso 14. Ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenância, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. As pessoas, os ensinadores e aqueles que também estão sendo ensinados, costuma a dizer que nós devemos alguma coisa para Deus, que a gente devemos para Deus, que a gente estamos em falha com Deus, estamos em pecado com Deus. Agora eu lhe pergunto, o que faz a pessoa entender e compreender que devemos alguma coisa para Deus hoje ou depois da cruz de Cristo? Porque veja o que está dizendo o versículo: havendo riscado a cédula que era contrário a nós, nas suas ordenâncias, ao qual de alguma maneira nos era contrário. Quer dizer, a carta de dívida que a gente tinha, que a gente realmente devia para Deus. Realmente a gente era devedor a Deus. Quando Adão, ele desobedeceu a Deus e ele pecou contra Deus, ele e Eva, a gente realmente passamos a dever a Deus, ser devedor a Deus. Mas veja que Paulo aqui, ele está falando com os colossenses e ele está dizendo que aquela dívida que você tinha, que era promissória, usar o nome promissória, que você tinha de dívida com Deus, ela foi paga, ela foi riscada por Jesus. Quer dizer, você tinha uma dívida, realmente uma dívida impagável com Deus. Você devia uma dívida e não tinha condições nenhuma de pagar essa dívida a Deus. Ninguém tinha, a humanidade inteira, entre todos os homens e entre todas as mulheres, entre todas as pessoas, não havia ninguém com possibilidade de pagar sua dívida, ou pagar a dívida da humanidade para com Deus. De forma nenhuma. Mas Paulo está dizendo aqui que Jesus, ele pegou essa dívida e pagou essa dívida a Deus por mim e por você. Então, a partir de Jesus, a gente não devemos mais nenhuma dívida a Deus. Usando outra expressão, nós não temos mais pecados para pagar a Deus. Deus, quando olha para a gente, não nos vê como pecador. Ele vê a gente como pessoa redimida, quer dizer, pessoas que anteriormente tinham uma dívida com ele e agora foi redimido, quer dizer, foi pago a nossa dívida. Aí você diz, não é possível uma coisa dessa.
porque eu sou pecador, eu peco todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa dívida que você diz que você ainda tem com Deus, é a dívida que sempre a humanidade teve com Deus. Sempre teve com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te fazer aqui uma ilustração. Para você vir entender, para você vir compreender, para você fazer uma pontuação entre o que você está pensando, o que foi ensinado, o que estão ensinando para você. Vamos supor, você hoje, atualmente, vamos supor que se você tivesse uma grande dívida impagável. Vamos fazer uma colocação melhor. Uma grande dívida impagável num dos bancos que existe hoje. E você tivesse essa dívida, e essa dívida por você fosse impagável, você não tivesse condições nenhuma de pagar. Por mais que você trabalhasse dia e noite sem cessar, juntasse todas as suas economias para pagar a dívida, mas você não conseguiria pagar essa dívida mesmo assim. E se, escuta só, se por acaso uma pessoa de fora do seu reduto, de fora dos seus das suas acomodações, do seu conhecimento, visse você com essa dívida e visse que você não tem condições nenhuma de pagar e se propôs a pagá-la e viesse para o banco e pagasse a sua dívida, veja só, você não tinha possibilidade de pagá-la. Mas uma pessoa vendo que você não tinha possibilidade, ele tinha condições de pagar, foi até o banco, pagou toda a sua dívida. Agora me responda você, meu irmão, minha irmã, você meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, me responda uma coisa. Depois que essa outra pessoa pagou a sua dívida lá no banco, foi até o banco, pagou toda a sua dívida. Por acaso, você ainda continua devendo para esse banco depois que a pessoa pagou a sua dívida? Sim ou não? Você ainda continua devendo? Não. Eu respondo para você. De forma nenhuma você deve. Por que você não deve? Porque aquilo que você não podia pagar, que era a sua dívida, a outra pessoa veio e pagou por você. Deixa eu te dizer, é a mesma coisa que aconteceu entre nós, os seres humanos, e Deus. Desde quando Adão pecou até Cristo, a humanidade não tinha condições nenhuma de pagar a dívida, de fazer essa dívida desaparecer diante de Deus. E o que aconteceu? Deus bolou um plano, bolou um projeto e fez o quê? Enviou Jesus. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e pagou a nossa dívida. Pagou a sua dívida. É a mesma coisa. Então, a partir de Jesus, você não tem mais dívida com Deus. Você não tem mais essa dívida que é chamada pecador. O pecado que separava o homem de Deus, que está escrito lá em Isaías. O que separa o homem de Deus, as suas iniquidades, os seus pecados. Todos os seus pecados, todas as suas dívidas, foi pago por Jesus. Lá na cruz do Calvário. Vamos ver o que é que diz a Bíblia. Aqui em Romanos, capítulo de número 4, e o versículo de número 25, diz assim: o qual por nossos pecados,
por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Quer dizer, Jesus, ele foi entregue. Ele foi o pagador, ele pagou as suas dívidas. Você não tem dívida hoje com Deus, porque foi entregue o qual por nossos pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, foi entregue e ressuscitou. Ele se entregou pelos nossos pecados, ele se entregou, Jesus, pelas nossas dívidas, para pagar as nossas dívidas, para pagar os nossos pecados, e ressuscitou depois de 3 dias para a justificação nossa. Justificação, eu vou te dizer, somos agora o quê? Justificado, quer dizer, não temos mais dívida nenhuma com Deus. Aquilo que fazia você separado de Deus, inimigo de Deus, agora, através da ressurreição de Jesus, ele justificou a gente através da sua ressurreição. Meu amigo e minha amiga, se ensinarem um outro evangelho ao contrário a esse, é um evangelho mentiroso, um evangelho falso, um evangelho de engano. Você não tem mais dívida, você não tem mais pecado com Deus. Você não deve mais a Deus. Você já foi justificado por Jesus através da cruz do Calvário. Na cruz, ele, quando subiu na cruz, ele estava dizendo: estou pagando os pecados da humanidade, estou pagando o pecado dos homens, das mulheres. E quando ele ressuscitou, ele disse: está aqui, Deus, a justificação dos pecados dos homens e das mulheres. Ninguém mais deve mais nada para com Deus. Aí você diz: e agora a gente não pecamos mais? Não, a gente não temos mais esse pecado que separava o homem de Deus. A gente temos erramos, continuamos errando e vamos continuar errando, mas isso não nos faz uma pessoa separada de Deus. Mas não, de primeiro, antes de Jesus morrer na cruz, sim, fazia uma separação, fazia a gente ser separado de Deus, um devedor com Deus. Mas depois de Jesus, não devemos mais nada para Deus e não temos mais nenhuma dívida para com Deus, porque Jesus, através do seu sangue na cruz, da sua morte na cruz e da sua ressurreição após 3 dias, ele ressuscitou, meu amigo e minha amiga, e pagou todos os seus pecados. Agora, para você ser salvo, você não precisa mais fazer essas obras da lei, fazer essas obras que os homens mandam você fazer ou deixar de fazer, esse sacrifício, fazer ou deixar de fazer para ser salvo. Não. Para você ser salvo, você só precisa acreditar em Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, é através da fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele, olha só, para que todos nós, eu, você, nós, a humanidade, aquele que crê nele, seja salvo. É o que está dizendo ali o versículo. Não é através do que você vai fazer. Não, eu vou jejuar. Não, eu vou orar. Não, eu vou subir ao monte. Não, eu vou ao templo. Não, eu vou à igreja. Não, eu vou deixar de comer hoje. Não, eu vou deixar de fazer não sei o que hoje. Não, eu vou dar todo o meus bem hoje para as pessoas, para ser justificado. Não. A sua justificação, a sua salvação, ela é
feita ou ela é adquirida, não é através de nenhum benefício humano. Nada do que você fizer é adquirido a sua salvação. A sua salvação é adquirida através da fé em Jesus. É através da fé no sacrifício de Jesus que você vai adquirir a sua fé, meu amigo e minha amiga. Tenha certeza. Não é por você ir todos os